O Empty Void revelou uma nova forma, quase que uma forma cósmica, que parece completamente feita de energia divina, e com isso a luta contra o Blast pode ter acabado de uma forma bem deprimente pro herói número 1, que aparentemente já tá nas últimas. Será que com essa nova forma divina o Void já até superou o Garo Cósmico? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 208 de One Punch Man, então se não quiser ficar por fora, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Sem mais enrolação, indo direto pro capítulo, depois do Void ter mandado aquele corte dimensional, o Blast fica impressionado e se questiona se ele já recuperou o poder máximo, e depois ele até fala que não. Na verdade, onde provavelmente iria dizer que o Void é até mais forte do que antes, mas aí o próprio Void aparece chutando o Blast. E é então que nós vemos essa forma divina dele, por assim dizer, onde ele até fala que é como o Blast imaginou, e ele tá com uma aparência mais humana, só que como se ele fosse completamente feito de luz. E pra quem ainda tá na dúvida, muito provavelmente sim, essa forma dele é mais forte do que as outras que a gente viu até agora. Eu vi algumas pessoas debatendo na internet de que a forma cósmica, entre aspas, que ele usou quando absorveu o poder do Garou seria mais poderosa do que essa daí, porém não só não faria sentido ele alcançar o poder máximo dele, por assim dizer, no momento que ele absorveu aquele poder e depois ele ficar constantemente se nerfando, como também a gente não tem uma confirmação de que o Void pode ficar trocando de transformações. Até onde a gente sabe, a mudança de aparência dele é ou só uma inconsistência no desenho ou uma mudança pela qual ele estava passando, como se ele realmente estivesse se adaptando a algo assim. E além disso, quando a gente tem essa forma aqui, a gente vê que é como se ele tivesse antes com uma máscara que se desfaz e agora a gente vê o rosto dele. Então tudo indica que ou sim essa forma é mais forte do que tudo que a gente viu antes dele, ou isso daqui é essencialmente a mesma coisa daquela forma cósmica que ele mostrou por um momento e ele simplesmente dominou ela agora. De qualquer forma, tudo indica que essa forma luminosa dele, como se fosse uma forma divina, é ele numa sincronia maior com os poderes e tudo mais, tanto que deram a entender que ele tá até mais forte do que antes. Então provavelmente não, ele não tem outras transformações guardadas. Mas enfim, voltando pra história, o Void explica que quando ele absorveu o poder do Garou, ele sentiu alguma coisa estranha e fala que o Garou foi uma falha, que ele recebeu o poder de God, mas secretamente possuía uma natureza sombria que desafiava a vontade do God. Ele chega a comentar que o Garou era perverso. A gente não sabe se essa natureza sombria era simplesmente um traço de personalidade, aparentemente sim, mas também pode ser alguma outra coisa, talvez relacionada com a capacidade do Garou de evoluir tanto. De qualquer forma, o Void explica que o resultado disso foi que o poder das trevas do Blast, que se opõe a God, não funciona mais nele, ou seja, originalmente era pro poder do Blast ter uma vantagem contra os poderes divinos, só que como o Void acabou absorvendo essa essência do Garou, ele tem uma resistência contra esse poder das trevas. O Void também comenta que agora isso também fez ele lembrar da raiva dele pelo Blast, que a vontade de God tinha feito ele esquecer. O Blast joga seus óculos pro Flash para indicar que agora ele vai lutar a sério, e se teletransporta na direção do Void, onde os dois começam um combate. O Void defende o chute do Blast e tenta cortar ele, mas o Blast se teletransporta para longe. Então ele começa a se aproveitar da longa distância por meio de seus portais e atacar ele de longe. Com isso então o Blast segue num combo que não acaba nunca, chutando e socando o Void por meio de seus portais sem parar. Ele até comenta que ele tá fazendo isso dessa forma, porque se o Void for para outra dimensão, o Blast não vai conseguir rastrear ele, então ele tem que manter a pressão pro Void não conseguir fazer isso. Só que numa cena relativamente bizarra, o Blast abre um portal atrás das costas do Void e se prepara para socar ele. Porém, o Void vira sua cabeça e os seus braços ao contrário. Com esse corpo invertido, por assim dizer, ele consegue mandar um corte atrás dele mesmo, que no caso agora é a frente, né? E assim ele arranca uma mão do Blast. Inclusive, uma curiosidade interessante é que nesse momento a gente vê o Flash chamativo pegando o óculos que o Blast tinha lançado, ou seja, toda essa parte da luta rolou enquanto o óculos estava chegando no Flash. Então o Void comenta que o Blast tem uma limitação, ele só consegue se teletransportar se ele encostar um punho no outro, e aí dessa forma ele não tem mais como fazer isso. Ou seja, ele basicamente selou o poder do Blast, já que agora ele não vai conseguir se teletransportar, ao menos pelo que a gente sabe. Então ele conserta o corpo dele voltando para a forma original, por assim dizer, e a gente inclusive vê que, por incrível que pareça, todos aqueles golpes do Blast não causaram muito dano nele, que é ainda mais motivo para fazer a gente acreditar que essa versão do Void tá muito mais poderosa do que antes. Pô, é só pegar em comparação como o Blast estava relativamente superior a ele no capítulo anterior. Ao menos é fácil dizer que o Void agora teve muito mais facilidade de lidar com o Blast do que antes. Mas então, depois de ser provocado pelo Empty Void, o Blast basicamente fala que o Void não é mais o mesmo de antes, porque absorver a essência do Garou aparentemente também diminuiu a
lavagem cerebral que o God tinha feito nele. Com isso, ele tá começando a recuperar a independência. Só que esse comentário irrita o Void, e o capítulo acaba justamente com ele revidando isso e lançando vários cortes no Blast. Então sim, o Blast lutou bem e ele demonstrou ser muito poderoso, as coisas que ele fez acabariam com praticamente qualquer personagem de One Punch Man, pelo que a gente sabe. Porém, infelizmente, parece que ele já tá sendo derrotado, ou ao menos tá muito próximo disso. Minha opinião é que nos próximos capítulos a gente vai ter uma conclusão dessa luta com o Blast, que provavelmente ainda vai ter mais alguma coisa. A gente vai ter o Void humilhando o Flash e o Sonic, que vão tentar enfrentar ele juntos, e depois a gente vai ter o Saitama chegando pra salvar o dia. Mas beleza, essa versão do Void pode ser considerada superior ao Garou cósmico? Depende. Sem dúvidas ele é superior ao Garou no momento em que virou cósmico. Aquela versão seria fatiada pelo Empty Void no momento que a luta começasse, se não copiasse ele logo, e talvez até mesmo tentando copiar ele, não conseguiria usar tão bem as habilidades e iria perder. Porém, o Garou, que ficou um tempo copiando o Saitama lá na Lua Io, provavelmente teria como lidar com esse Void apenas pelos status absurdos que ele copiou do Saitama. Ou seja, pelo que a gente sabe, a situação da comparação desses dois não mudou tanto assim, justamente pela questão do Saitama. O Void teria que mostrar alguma coisa mais impressionante pra gente afirmar que ele conseguiria superar aquele Garou que enfrentou o Saitama no modo sério copiando ele. Dito isso tudo, é muito provável que nos próximos capítulos a gente vai ter algum tipo de interação com o God, ou ao menos descobrir alguma coisa a mais, até porque tem aquela questão de a lavagem cerebral ter sido enfraquecida. É bem possível que essa daqui já seja a forma final do Empty Void, que ele simplesmente vai usar poderes que a gente ainda não viu, ou então vai ser dominado pelo God ou algo assim no decorrer da luta, pra ter algum tipo de impacto a mais na luta contra o Saitama ou algo assim. E se você não quiser ficar por fora quando isso acontecer, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer a review de todos esses capítulos aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.